Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar desse livro, Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton. Tem alguns livros, né, que são assim fundamentais. Eu brinco que a gente deveria ler nas escolas, né? Robert Paxton, ele é um dos maiores historiadores nessa área do fascismo. Então ele tenta analisar quais os motivos, né, que levaram ao fascismo, quais os mecanismos, como funcionou no dia a dia até o fascismo ascender ao poder. Depois ele analisa será que hoje, no nosso mundo de hoje, o fascismo pode acontecer de novo? Então tudo isso ele faz nessas poucas 300, 400 páginas. Uma das coisas mais interessantes desse livro é a gente pensar as similaridades entre o que aconteceu, né, nos anos 40, 30 e 40 e o que está acontecendo hoje, né? Será que ainda pode acontecer o fascismo? Ele define fascismo assim: é um grupo agressivo levado ao poder por forças conservadoras para evitar a partilha de poder. Ou seja, quando ocorre uma crise, quando ocorre algum problema na sociedade muito grave e as instituições não estão muito fortes, um povo que tem pouca educação ou que não tem mecanismos para conseguir entender o que está acontecendo, ele acaba se voltando para a extrema-direita. Uma das coisas mais interessantes que ele mostra é o seguinte: havia na Alemanha uma pressão muito grande por reformas sociais, né? E havia uma preocupação dos ricos da Alemanha, da elite alemã, porque as pessoas estavam ascendendo, os partidos comunista e socialista estavam cada vez mais tendo adeptos, a classe trabalhadora estava sendo mobilizada. E eles não sabiam muito bem como lidar com isso, porque a política no século XIX era feita por pessoas nobres, né, por pessoas que faziam belos discursos e não tinham muito que se preocupar com a massa, né? De repente isso começa a mudar, as pessoas começam a votar, ter direito a voto. Então, como lidar com esses novos cidadãos? O Robert Paxton, ele trabalha, por exemplo, a ideia de que o Marx, ele pensava que as pessoas iam automaticamente, as classes estavam em conflito, porque havia uma exploração, né, do operariado, e aos poucos o operariado ia perceber isso, ele ia se esclarecendo e ele ia também exigir seus direitos. Mas o fascismo, ele trouxe uma outra resposta. Qual a resposta? Você vai manipular o medo da população através da propaganda e com isso você tira o foco, né, do verdadeiro problema, né, e você leva para um inimigo, que pode ser externo ou interno. E daí você cria um medo tão grande na população, né, do imigrante ou do judeu, um inimigo comunista, um inimigo qualquer, que mobiliza toda a sociedade, né, numa união, né, e todo mundo para de pensar na desigualdade ou nos direitos que poderiam conquistar. Com isso a gente pode pensar o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? Então, assim, o Trump, por exemplo, ele postou algumas frases do Mussolini, né? E a impressão que se tem é que essas pessoas já não estão trabalhando mais no nível do argumento, né? De tentar convencer a população, o que antes era feito através dos jornais ou através de debates, né, em livros. As pessoas liam livros e, portanto, elas se inteiravam da democracia. Não, essas pessoas elas estão simplesmente disseminando ideias, né, e aí o raciocínio que surge desse medo, dessa agressividade impulsiva, já não tem mais a ver com os fatos, né? É mais uma reação quase emocional, né? Aquilo que você imagina que está tirando os seus direitos ou as causas que você imaginou. Uma das coisas que ele analisa é o seguinte: tanto na Áustria quanto na Itália, alguns partidos de origem fascista ou que têm muitos sinais de fascismo, eles foram aos poucos se encobrindo as partes mais radicais e conseguiram chegar nos gabinetes de governo, nos ministérios, ganhar ministérios. Então há um perigo muito grande, né, que ronda a democracia. Que é isso, quer dizer, será que realmente as pessoas elas vão saber fazer as melhores escolhas, né? E quanto mais o poder ele se concentra, a informação se concentra, será que realmente as pessoas vão saber se contrapor, elas têm meios para conseguir exigir seus direitos e participar de uma forma consciente? Então é um perigo que ronda as democracias, né, quando elas estão
minadas com a concentração de poder, né, a concentração de informação. E esse tópico do que seria, né, por exemplo, o fascismo chegar nos Estados Unidos, foi abordado pelo Philip Roth, por exemplo, num romance chamado Complô contra a América. Philip Roth, ele é um dos maiores romancistas da atualidade, né? Ele sempre está sendo cotado para ganhar o prêmio Nobel, e ele usa a história, né, dentro desse romance. É um romance mais realista, um pouco menos modernista, digamos, um pouco menos focado na linguagem, na autonomia da linguagem, e mais focado na história, só que ele criou uma realidade alternativa. É quase como uma ficção científica, né? O que Philip Roth imagina? Que nos Estados Unidos, um candidato de extrema direita, que é um aviador famoso, Charles Lindbergh, né, que realmente existiu lá na época, em 1940, ele ganha as eleições do Roosevelt. Então, assim, algumas medidas vão sendo feitas, mas elas têm um caráter fascista, mas isso tudo vai acontecendo aos poucos. Então, por exemplo, vamos criar um lugar melhor para os judeus viverem, fora de Nova York, eles vão ficar muito melhores lá. Vamos convencer os jovens judeus de que eles têm que ir para lá, eles vão ser mais saudáveis. Então, será que os Estados Unidos ele poderia ser contaminado, né, por essas ideias que vão avançando aos poucos, mas que na realidade vão retirando direitos, né? Um outro livro muito interessante que faz uma reflexão sobre isso é O Homem do Castelo Alto, do K. Dick. K. Dick é um dos maiores escritores de ficção científica, né? E nesse romance específico, ele também aborda uma realidade alternativa. Será que o que teria acontecido, né, se realmente Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial? Então, os Estados Unidos ele é dividido, né, entre o Japão e a Alemanha, e os judeus continuam sendo perseguidos, as pessoas tentam se esconder sua identidade. E nesse Estados Unidos alternativo existem vários personagens, né? Um antiquário, um vendedor de antiguidades, que ele vende, por exemplo, relógios do Mickey, né? Que são na sociedade elas são muito valorizados. Tem uma moça muito independente que aos poucos ela vai percebendo que a realidade ela não é bem aquilo que parece. E então o Philip K. Dick ele trabalha na realidade com o nazismo tendo vencido, ele acaba mostrando uma sociedade muito parecida com a nossa, o que nos faz pensar muito. No meio dessa história tem um livro que se chama O Gafanhoto Tornou-se Pesado, e esse livro seria uma ficção dentro da história, só que o livro conta a realidade que para nós é a verdadeira, né? Ou seja, Hitler perdeu. Vai se tecendo toda uma rede, né, ao redor desse livro, quer dizer, como que o cara chegou nessa realidade alternativa, né? É um livro, uma história bem interessante que nos faz pensar várias coisas. Bom, então eu gostaria de ler para vocês uma definição do Paxton e vamos tentar adaptar essa definição para os dias de hoje. Então, para ele, o fascismo é um movimento nacionalista de massa destinado a restaurar um país que foi danificado ou está em declínio. Alguns diriam hoje, né, por culpa da esquerda, vamos dizer assim. Por expansão, por ataques violentos contra inimigos, que hoje, né, alguns diriam os venezuelanos, os cubanos, os sírios, os petralhas. Defender de inimigos internos, gays, feministas, cotistas, indígenas, sindicalistas, ou externos, com medidas de autoridade e substituindo a democracia por uma ditadura autoritária. Então a gente vê que alguns grupos que hoje estão se colocando contra as minorias, estão se colocando contra até os imigrantes, né? Infelizmente no Brasil a gente está vivendo isso, imagina um país formado por imigrantes, né? A gente está vendo que basicamente quase fecha, né, o conceito que ele deu de fascismo. Então eu atualizei esse conceito só para a gente refletir um pouco, né? Acho que tem que ter um pouco de cuidado, não usar essa palavra fascismo para tudo, para não banalizar, mas eu acho que a gente pode pensar que muitas coisas estão acontecendo aí que não são muito legais. É importante a gente reagir, né? Pelo menos saber o que está acontecendo. Então esse é o livro Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton, que eu fiz um mash-up, aí, uma misturia com o Complô contra a América, do Philip Roth, e também com O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick.
Então comentem, por favor, deixem aí, curtam, se inscrevam no canal e a gente se fala. Até a próxima!